A paz do Senhor, tudo bem? Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário que você está nos assistindo agora. Nós estamos iniciando o Papo de Bíblia e hoje nós temos um convidado ilustre aqui, junto comigo, com o pastor Daniel. Nós estamos sentindo a ausência hoje do pastor Márcio, mas nós estamos hoje com o nosso amigo, pastor Felipe Santos. Que honra poder receber o senhor. Já vou passar para o pastor Felipe cumprimentar vocês aqui, mas eu quero que você, logo nesse início, compartilhe aí, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Enquanto você faz isso aí, eu quero que você receba também os cumprimentos do meu amigo pastor Daniel. Graça e paz a todos vocês, sejam muito bem-vindos. E é isso aí, vamos compartilhar, dar aquele like, se inscrever no canal para não ficar, para não perder nenhuma novidade que nós colocarmos aí, você ficar por dentro de tudo que acontece aqui nos nossos episódios Papo de Bíblia. E um grande prazer cumprimentar ao nosso amigo pastor Felipe Santos. Deus abençoe sua vida, sua casa. Um privilégio recebê-lo aqui, uma grande honra, graças a Deus. Amém. Eu que me sinto honrado pela essa oportunidade, quero agradecer também, fazer menção pastor Daniel, pastor Everton Araújo, pastor Márcio, que não pôde estar conosco aqui nesse podcast, por abrir esse espaço para um tema que nós vamos abordar, e é um tema que é muito falado, e no século que nós estamos vivenciando tem que ser tratado urgentemente. Mas eu quero agradecer a todos os internautas, compartilha aí, divulga, porque eu tenho certeza que será muito produtivo esse papo que nós vamos entrar aqui hoje. Isso. Você que está nos assistindo, nós vamos falar hoje sobre depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Então, te prepara, senta aí, afivela os cintos, porque nós temos à luz da Bíblia muitas e muitas experiências para te contar, para compartilhar com você nesse Papo de Bíblia. Nós vamos falar sobre esses temas e nada mais, nada menos do que falar com o pastor Felipe, porque ele tem algumas experiências, ele tem até um livro, né? Hoje não deu para ele trazer o livro dele para apresentar para a gente aqui, mas nas redes sociais dele você pode olhar lá que tem o livro. E já fica a dívida que na próxima ele tem que trazer o livro para a gente deixar aqui. Tá bom, pastor Felipe? Não só para divulgar, mas para presenteá-los também, né? Maravilha. Pastor Daniel, introduz aí pra gente, aí, inicia aí esse bate-papo aí, falando sobre esse assunto, e depois a gente vai compartilhando aí com o pastor Felipe. Vamos ver o que a gente tem aí para falar do reino hoje a respeito desse tema à luz da Bíblia. Primeiramente, eu acho importante nós frisarmos, e para falar de um assunto tão delicado e importante, relevante como esse assunto que nós estamos falando, ninguém melhor do que quem já vivenciou, quem tem conhecimento de causa, né? Como o pastor Felipe, o nosso convidado, que irá trazer aqui o seu testemunho e agregar aqui a luz da palavra, né? Aquilo que a Bíblia diz. Mas sobre todos esses aspectos, né, sobre esse assunto do que tem acontecido, nós vemos muitos líderes, né, muitos pastores, muitas famílias sendo até mesmo destruídas, né, vivendo um colapso devido a esse assunto, sobre esse tema chamado depressão. Pastor Felipe, eu quero introduzir aqui esse assunto e perguntar ao senhor, né, que tem esse conhecimento de causa, o que a Bíblia diz, né? Traga aquilo que a Bíblia diz, à luz da Escritura, sobre esse tema para nós, para todos que estão nos assistindo neste momento tão importante. Maravilha. Depressão, como eu disse, é a doença do século, uma doença psicossomática, né? Na verdade, é uma igreja, hoje, a igreja sim, à luz da Bíblia nós já vamos entrar, mas a igreja em si hoje, ela não está preparada para este assunto. Muitos líderes veem hoje a depressão como um diabo. Um demônio. Né? Um demônio. E, na verdade, a depressão são traumas. Se a gente for pegar à luz da Bíblia, e eu tenho uma referência muito boa aqui, não só uma, como as várias, poderíamos falar sobre Elias, Jeremias, mas um texto que me chama muita atenção, e me identifiquei com ele,
está no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, e o versículo de número 9 e 10. Sabemos que o livro de Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, foi escrito por Esdras, né? E nós vamos ver aqui da descendência de Judá. Então, o quarto filho de Jacó faz questão de conotar um homem por nome de Jabes. Esse Jabes, ele está vindo de um parto conturbado. Ele está vindo de um lugar da onde ele não tinha projetado para sair, mas sua mãe, com muitas dores, dá luz a Jabes. O nome Jabes significa sequidão. A mãe de Jabes está colocando uma maldição, um peso de uma responsabilidade, de uma história que Jabes não deveria levar. Jabes era um colecionador de traumas. Meu Deus. E todo colecionador de traumas, quando ele vai crescendo, aquilo vai mexendo no psique do campo da mente dele. Ele vai se sentindo rejeitado, porque palavra de mãe, quando entra no coração de um filho, dependendo da palavra, gera destruição. E toda palavra que gera destruição é uma palavra que vai causando alguns motivos, alguns fatores que vai trazendo ruínas para essa história. Então, Jabes nós temos como lição, este personagem de um colecionador de traumas, ou seja, uma pessoa que carrega depressão. Por que depressão? Só cortando aqui para a gente chegar mais no objetivo. A mãe amaldiçoou dizendo: este é o menino da minha dor. Jabes não pediu para nascer, mas era um projeto. O engraçado é que começar qualquer um começa, mas terminar só Deus que termina aquilo que ele começou. E tudo que um dia alguém fala que é maldição, só Deus tem o poder de quebrar a maldição para se tornar em bênção. Então, Jabes, além de ser um colecionador de traumas, um cara que levou a depressão para sua vida, ele também conseguiu extrair daquela depressão força. E aonde ele encontrou, sabendo que da descendência de Judá, ele era alguém escolhido para viver o que Deus havia lhe dado. Então a depressão hoje, como eu falei, nem toda igreja está preparada. Como eu mesmo disse, se a gente pegar a luz da Bíblia, vários homens de Deus passaram por depressão. Depressão nunca foi o diabo. Depressão nunca foi diabólico. A depressão vem de fatores, de uma história totalmente de ruína. E aonde essa pessoa consegue vencer? Somente na presença de Deus. Pastor Felipe, isso é muito interessante o que o senhor acabou de falar, porque nós que somos evangélicos, pentecostais, protestantes, defendemos a cruz, a fé. Quantas e quantas vezes, pastor Daniel, eu já ouvi, talvez você também que está nos assistindo agora, você já ouviu que crente não pode entrar em depressão. Crente não pode ter síndrome do pânico. Crente não pode ter ansiedade. Meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, com todo carinho e respeito, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico não escolhe. Não escolhe classe, não escolhe tempo de igreja. Eu conheço pessoas que nasceram no evangelho, viveram a vida inteira no evangelho e entraram em depressão, desenvolveram síndromes do pânico. Mais exemplo do que a pandemia que nós temos aí, eu vou falar por mim, pastor. Eu cheguei um momento na pandemia de desenvolver síndrome do pânico. Eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. Eu sou uma pessoa que eu comecei a ver ali aquelas notícias, muitas pessoas morrendo. Chegou um momento que até hoje eu não sou muito ligado a jornal. E eu amava assistir jornal. Mas chegou um momento que aquilo estava mexendo tanto comigo que eu estava desenvolvendo síndrome do pânico. Eu estava ficando muito ansioso. E aonde que eu comecei a melhorar? Orando, lendo. Meu filho era recém-nascido, eu ficava com muito medo dele pegar ali Covid. Minha esposa, eu sofro de muita imunidade baixa. Eu comecei a caminhar na praia também para abrir mais a mente, para sair desse cenário.
Mas eu já tive essa síndrome do pânico. Porque a depressão também, pastor, as pessoas acham que a depressão só existe aquele nível, aquele grau, que a pessoa fica trancada dentro do quarto, pastor Daniel, não quer comer, não quer se relacionar, não quer sair, não quer ver ninguém. Mas a depressão também existe vários níveis dela. Sim. Às vezes uma pessoa está em depressão e ela nem sabe. Antes de casar, quando eu tinha ali por volta de 14, 15 anos, eu comecei a sofrer algumas coisas e eu fui consultar com uma psicóloga da nossa família, amiga nossa, e ela falou, você está em depressão. Olhei. E aquilo foi um choque. Ela conseguiu identificar. Ela conseguiu identificar. Aquilo foi um choque para mim, porque eu não estava esperando aquela informação e eu achava que aquilo não era comum, não era normal, não era possível em um crente, principalmente um jovem como eu. E ela explicou, existem vários níveis de depressão. E aí nós conseguimos e fomos rastrear aonde que começou, por que que começou. Né? E a gente tem à luz da Bíblia um homem, um profeta, né? Eu quero até que vocês falem sobre isso também. Nós temos um profeta à luz da Bíblia, o Elias, um homem de Deus, um homem levantado por Deus, que já tinha pregado, já tinha entregado uma mensagem relevante. Um profeta, olha aí o exemplo, porque as pessoas pensam assim, não é possível um pregador, um pastor. Isso é conversa fiada. É isso aí. E tem gente que não sabe separar as coisas, né? Como eu tinha falado desde o começo. Então, assim, estamos na terra, somos ser humano, vamos passar por aflição. O próprio Cristo falou isso, né? Que nós iríamos passar por aflição, mas a gente tinha uma carta. E qual é a carta? Ter o bom ânimo. Entendeu? Vencer as adversidades da vida. Só que eu sempre falo, vencer as adversidades, ninguém consegue vencer sozinho. Verdade. E o perigo de uma pessoa que está em depressão é que tem depressão que faz a gente se isolar. Uhum. Eu vou dar 2 testemunhos, o porquê eu me aperfeiçoei na área da depressão. A depressão, ela chegou na minha vida. Então a gente prega o que vive e tem que falar o que vive. Desde os meus 12 anos de idade, né? Desde os meus 12 anos de idade eu sirvo a Deus. Eu sou o primeiro da família a servir ao Senhor, né? Meu pai era um alcoólatra, meu pai batia na minha mãe. Então eu fui vendo aquilo tudo e eu fui sendo um Jabes da história. Meu Deus. Um colecionador de traumas. Então quando eu fui frequentar uma igreja aos 14 anos... A igreja foi o meu alicerce, foi a minha base. Mas mesmo assim eu não consegui esquecer os traumas daquilo que eu vivenciava dentro da minha casa. Tanto é que com 12 anos de idade, meus pais se separaram. E os traumas só foi piorando. Até o dia de hoje, são separados. Mas para a honra e a glória de Deus, ambos têm suas famílias e hoje, através da minha perseverança, todos servem ao Senhor. Amém. Não foi fácil. Então, até hoje, bate aquela crise, aquele desespero. Por quê? São traumas que vêm querendo atormentar aquilo que Deus está fazendo de melhor na nossa vida e a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso pior inimigo não é as pessoas de fora. Os nossos piores inimigos é a gente mesmo. E todo dia a gente tem que vencer a gente, blindar a mente, o psique. Isso. Porque o corpo mais frágil, a parte mais frágil do corpo, a gente acha que é o dedo. Cortou o dedo aqui, não. É a mente. E uma mente vulnerável, ela é oficina para Satanás trabalhar. Eu quero liberar aí também, para vocês que estão nos acompanhando, se estiver passando aí por depressão, uma crise de ansiedade, não se isole, procure ajuda, porque todas as vezes que você procura uma ajuda, você está ganhando um dia a mais na terra para sobreviver. E hoje o perigo é que muita gente se isola achando que vai sobreviver, sair sozinho da depressão. Uau. E ninguém consegue. Verdade. A gente tem que ter ajuda. Tanto é que se a gente não tiver pessoas para se apoiar ou orar por nós, a gente não sobrevive, né? Então, voltando aqui, depressão
isso daqui não é uma brincadeira, é coisa séria. Eu perdi pastores por causa da depressão. Meu pai, você é um exemplo disso, vivenciou isso comigo. Verdade. Meu pai, em 2021 agora, diácono da Igreja de Deus, pastor Daniel, tentou contra a sua vida, mesmo servindo a Deus. Meu Deus, olha aí. Aí você vai falar, não, é o diabo, está em pecado. Não, a vulnerabilidade na área financeira que mexeu com ele trouxe uma fraqueza, porque tem gente que pensa que a depressão é quem está em pecado, porque alguém abandonou a fé, fez alguma... Não. A depressão não escolhe classe nenhuma. Pode ser um milionário, o rico, o mais pobre. A depressão está aí. E é uma doença que precisa ser tratada. E nós vemos à luz da Bíblia que a doença chamada depressão, ela só é tratada com o quê? Oração, com pessoas, com ajuda e pela presença do Espírito Santo de Deus. Tanto é que vocês falaram de Elias. Quando Jezabel tentou matar Elias, Elias estava onde, gente? Dentro de uma caverna. Dentro da caverna. Por que ele se escondeu dentro da caverna? Por que ele escondeu dentro da caverna? Boa pergunta. Tem gente que pensa que era só porque Jezabel queria matar. Ele já estava saturado, irmãos. Cansado. Esgotado. O homem que fez o fogo cair do céu, né? Que viu o fogo cair do céu. Você tá entendendo? Ele não ficou Profeta. intimidado com os profetas de Você tá Baal, de entendendo? Azera, mas a ameaça de uma mulher. Isso aí. A ameaça de uma mulher colocou o cara na caverna. Na verdade, pastor, vou deixar vocês falar, não foi só ameaça. Ele já está vindo de um nível de esgotamento Olha aí. físico, mentalmente. Porque é homem de Deus, as pessoas acham que nós somos super-heróis. Olha aí. Na verdade, não, irmãos. Os ataques mais brutais na vida de um homem e de uma mulher de Deus são quando nós posicionamos concernente àquilo que Deus quer. E tem momentos na nossa vida que quanto mais a gente se posiciona, isso daí é para você que está me acompanhando. Escuta isso aqui. Não é porque você é pastor, que você é pregador, que você tem nome, que você tem status, que você não vai passar por isso. Verdade. Eu passei. Tenho certeza que meus amigos passam por momentos de angústia, Difíceis. de aflição. Mas o momento não é se isolar, vou repetir. O momento é buscar ajuda. É por isso que Eclesiastes, no capítulo de número 4, vai dizer que o cordão de 3 dobras é difícil de ser quebrado. Então, todas as vezes que a gente tem alguém para nos auxiliar, a gente vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. A gente tem que tirar esse pensamento egoísta, medíocre da nossa cabeça, de achar que a gente não precisa de ajuda. A gente precisa. E se a gente ficar pegando aqui todos os textos isolados, nós vamos ver que até para receber milagres, teve que precisar de ajuda. Aquele paralítico do telhado em Marcos 2, se os amigos não vão até ele não chegaria até a porta do milagre. Verdade. Na verdade, ele chegou na porta, mas ninguém deu acesso. Abriram um buraco no telhado, mas quando eu fui curado, tiveram que abrir o espaço na porta para ele passar. Então, nós temos que valorizar pessoas. E nós temos pessoas ainda, pastor Daniel, que está preparada para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, assim, quase eu perdi meu pai. Por que eu não perdi meu pai? Porque eu tive tempo ainda de socorrer, trazer ele para perto de mim, ajudar ele, e o Espírito Santo de Deus curou ele. E hoje, está trabalhando, Olha aí. com a vida restaurada, Eita, glória a Deus. e está servindo a Maravilha. Deus de novo. Maravilha. 2019, um ano antes da pandemia, que a pandemia começou em 2020, eu escrevi um livro, o Espírito de Deus falou comigo em 2015. Eu quero contar esse testemunho aqui. Tenho certeza que a minha esposa também está me acompanhando. Muita gente que me conhece na íntegra sabe do que eu estou falando. Em 2015, eu era líder de seção do Grupo Pão de Açúcar. Já ouviram falar do Grupo Pão de Açúcar? Sim. O maior centro logístico do Abílio Diniz. Eu liderava 100 pessoas no departamento de liderança na área da logística. 2015, Deus fechou as portas.
eu já pregava, pastor Daniel. E eu tenho um menino hoje que tem 10 anos. O Filipinho, que o pastor Everton conhece. Meu gordinho, meu fofinho, que eu amo demais. É um milagre. 2015, Deus fechou as portas com 6 meses de vida do meu filho. Eu estava tomando café na casa da minha sogra, almoçando e jantando. Como pai de família, eu fiquei vulnerável, que as portas não se abriam. Por que as portas não se abriam? Porque Deus não queria. O projeto era outro. Mas até eu entender que o projeto era outro, eu fiquei vulnerável. E a vulnerabilidade me trouxe uma fraqueza que mexeu no campo do meu psique da mente, me fazendo se sentir inferior, achando que eu não teria mais capacidade de liderar minha família e assumir os compromissos como um homem de casa. Minha área financeira foi lá embaixo por uma desobediência. E qual que foi a desobediência? Deus falou, vou fechar a porta porque eu tenho um propósito com você 100% de viver da obra. Viver da obra não é fácil. Isso daqui vai um conselho. Tem gente que fala o que não sabe. E quem vive da obra é porque Deus chamou. E que Deus chama, Deus se responsabiliza. Ele garante. Mas nem todo mundo tem essa mentalidade de entender isso. Verdade. E principalmente quem é pai de família, cara de caráter, que cuida do seu lar. Quando meu filho completou 6 meses de vida, era um milagre. Eu amaldiçoei um milagre. Quando Deus fechou as portas, eu falei assim, ó, a partir de hoje, eu não prego mais a palavra de Deus. Eu estava tão perdido que eu entrei em depressão profunda. Eu não escutava mais ninguém. Eu me isolava dentro do quarto. Eu não tinha ânimo para me levantar mais. Eu estava totalmente paralítico na fé. Pensamentos diabólicos, porque oficina vazia, a mente vazia, perdão, oficina de Satanás. O diabo toda hora, tira sua vida, acabou, já era. Mas ainda tinha uma luz no fim do túnel. E quem era essa luz? Jesus. Aleluia. E uma mulher sábia, ela edifica a casa, a Bíblia fala, não é isso? Quando eu entrei no meu estágio de depressão, minha esposa falou, só tem um jeito, oração. E a oração é a chave da vitória. Eu sempre falo com os meninos que a oração é o oxigênio da alma. Aleluia. Se a gente parar de orar, a gente morre. Quando eu falei que eu não queria pregar, me lembro como se fosse hoje. 6 meses de vida. Era no domingo. Meu filho não tinha nada. Na segunda-feira, meu filho começou a ter umas complicações dentro de casa. Vamos levar meu filho para o hospital. Lá mesmo ele ficou na UTI. 4 dias na UTI. Entre a vida e a morte. E você, pastor, vulnerável, fraco, sem força, dá até vontade de chorar. Meu Deus. Mas eu não vou chorar aqui não, porque a gente já chorou demais, foram muitas lutas. E eu olhei para o céu e disse assim, cadê o Senhor? Sabe o que eu encontrei? O silêncio. E no meio do silêncio, a gente vai ter que ficar quieto. Mesmo na fraqueza, na fragilidade, na depressão, na ansiedade, com as emoções abaladas, o silêncio de Deus, ele resolve tudo. E quando Deus está em silêncio, é porque ele está colocando tudo que está fora no seu devido lugar. Traduzindo, fui para um culto. Quando eu cheguei no culto, pastor, vulnerável, eu precisava ouvir uma palavra. A palavra não falava comigo. Eu precisava ouvir um louvor que acalmasse a minha alma. E o louvor não acalmava a minha alma. Está vindo um profeta descendo o altar. Eu disse, a resposta vai vir agora. O profeta vem marchando na minha frente. Quando ele para na minha frente, ele entrega a profecia para a pessoa que estava atrás. Eu olhei e disse, é meu fim. Hoje eu saio desse culto e acabo com a minha vida. Mas nem tudo é como a gente quer. Eu disse que começar, qualquer um começa. Mas terminar, só Deus que termina aquilo que ele começou. É por isso que Isaías, no capítulo de número 43, eu amo esse texto, versículo de número 13 vai dizer, ainda antes que houvesse dia, glória a Deus. Ele já era. E não há ninguém que possa escapar da palma das tuas mãos. Operando ele, quem impedirá? Estou descendo a escada. Aquele era o meu último culto. Quando eu estou descendo a escada, uma missionária grita e diz, homem, pare aí. Tem um recado de Deus. Você não queria? Ele vai te entregar. Meu coração se alegrou, as lágrimas desceu e disse, obrigado. Ela diz, quem tu pensa que tu és? Meu Deus. Para contender com o teu oleiro. Eu fechei a porta. E se eu quiser, eu levo teu filho hoje.
Meu Deus. Mas você não tem opção. Levanta, come e bebe, porque muito longa Meu é a Deus. tua caminhada. Eu saí de lá, irmãos, chorando, mas não triste. Saí de lá curado, porque eu ouvi a voz de Deus falando comigo, dizendo: você entrou no estágio crítico, mas no estado crítico eu uso para trazer um triunfo na tua história. Aleluia. Quando eu cheguei daquele culto, eu procurei minha esposa e falei: vamos orar, porque agora quem quer orar sou eu. Quando nós começamos a orar, me lembro muito bem disso. Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira, meu filho teve alta. E para a glória do nome de Deus, hoje está aí com 10 anos de idade. Glória a Deus. Pastor, venceu a depressão? 100%. Pastor, ainda você sente algumas crises? Sim, como ser humano, algumas crises. Mas eu venci a depressão, porque não é só pregar, não é só falar da palavra de Deus. A gente vive uma história, uma realidade por trás dos bastidores que ninguém vê. É diferente de quem está pregando, de quem está profetizando. As nossas guerras é depois de quando a gente desce do altar. Então, homens de Deus como Elias se escondeu na caverna porque estava cansado, esgotado fisicamente, mentalmente, de profetizar, ver as coisas acontecer. E quando ele precisou, ele achou que ali já estava tudo perdido. E qual que foi o momento dele? Se isolar. Ele achou que se isolando resolveria tudo. Aí Deus disse: meu filho, sai da caverna, porque ainda tem muita gente que não se dobrou ao sistema de Baal. Come e bebe, porque longa é a tua trajetória. Pastor, maravilha. Que testemunho impactante. Verdade. Que testemunho impactante. E pastor Felipe é um grande amigo e ele tem alguns outros episódios, né? Alguns outros testemunhos. Creio que ele vai abordar ainda aqui pra gente. Mas nós temos também um outro profeta na Bíblia, né, pastor Daniel? Nós temos também o profeta Jeremias. Que Jeremias, ele chega a uma fase de conflitos tão grande na sua vida que só o livro de Jeremias não é capaz de comportar Verdade. tudo aquilo ali. E aí nós temos na Bíblia o Lamentações de Jeremias. De Jeremias. Uau. Olha que legal. E nós temos inúmeros outros homens na Bíblia também. Eu gosto muito desses exemplos. Por exemplo, nós temos o Jonas. A gente gosta muito de falar sobre o episódio de Jonas orando, mas ali Jonas está num conflito tão grande que ele chega a pedir a morte. É isso aí. Nós temos outros episódios na Bíblia de homens que também pediram a morte. Não é verdade, pastor Daniel? É verdade. E interessante que o pastor Felipe citou aqui sobre não se isolar. Eu acredito que esse seja um ponto central, né, pastor? Isso. Para quem se encontra nessa situação, talvez você está nos assistindo agora e se encontra nesse estado, entrando nesse estado, né, nessa situação, mas o que nós queremos deixar como uma palavra aqui para você é que não se isole. Sozinho você não consegue, sozinho você não vence, Procurar sozinho... ajuda. Sim, existe ajudas, né, como o pastor muito bem citou aqui, que existe um tabu, né, entre o cristão e a depressão, que é algo que é o pecado, que é algo que não pode ter, e o que nós sabemos aqui já foi citado, já foi dito, que não escolhe classe social, racial, não escolhe idade, não escolhe gênero, não, a depressão é uma doença mental que alcança e tem, assim, sido propagada de uma extensão muito grande, né? Existe muitos especialistas na área e é importante também procurar uma ajuda profissional, né? Isso. Queremos destacar porque, isso aí. às vezes, você não precisa espiritualizar tudo, Isso né? aí. Então, você precisa, se você se sente em um estado de tristeza e já tem dias que essa tristeza não sai, né? Que esse sentimento, porque como o pastor bem disse aqui, pelo que nós ouvimos e aprendemos, é uma construção, são palavras, são traumas que são colecionados ali, que vão ficando, né? A má água, né? Que é aquela mágoa,
É a água parada, que vai ficando e vai... É o oposto do rio, né? Uau. O rio ele flui e ele vai gerando vida, mas a mágoa, né? A falta de perdão, tudo isso vai se acumulando no coração e trazendo esses tipos, né, de situações na nossa vida. Então, o que eu gostaria aqui de frisar uma vez mais é que você não se isole. O pastor, ele deu esse testemunho lindo, maravilhoso, estava emocionado aqui ouvindo. E por quê? Porque só quem passa entende. E ele frisou aqui, deu uma ênfase muito importante, que ele foi à igreja, ele foi em busca de ajuda, ele saiu, né, em busca de ajuda. Então, você possa buscar ajuda. Isso aí. Não ficar apenas isolado dentro de um quarto, isso. Porque antes o pensamento, né, pastor, estava muito alto, sobrepondo aquilo que é a realidade, o contexto e a vontade de Deus. Olha, tira sua vida. Olha, você não vai dar em nada. Pensamento suicida, pensamentos negativos, né? A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 4, até marquei aqui, pastor. Que top. Provérbios capítulo 4, verso de número 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Então, é importante nós guardarmos também, filtrarmos, pedirmos ao Senhor, para que as palavras, porque tem muita gente sensível, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo sensível, que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vamos falar com outros, para não ofender, e às vezes, pastor, a falta de ajuda, a falta do ouvido também gera toda uma situação, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo está até procurando ajuda, mas ela foi falar com a pessoa errada. E o que o Senhor, né, tem para nos ensinar a respeito disso? Porque às vezes ela está procurando uma ajuda, mas essa pessoa não está preparada para ouvir, ou ela de alguma maneira não sabe, ela é tão religiosa a ponto dela não dizer que é pecado, dizer que Deus espiritualizar tudo, dizer que Deus está castigando de alguma forma. Como que o Senhor vê isso, pastor, para nós aí entendermos um pouco mais nesse aspecto? Isso. Obrigado pela oportunidade, que eu preciso fazer também uma correção aqui. Por favor. E eu quero deixar bem claro, quando eu falei assim que a igreja não está preparada para esse tipo de assunto, eu não estou generalizando todas, mas a igreja em si ela tem que estar preparada. Eu vou te contar algo aqui, já respondendo a sua pergunta. Eu estava pregando numa igreja aqui dentro do estado, não falarei o nome por falta de ética, mas eu estou pregando em uma moça de 15 anos. Olha aí. Lá atrás, meu Deus, teve um surto de pânico. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Eu estava pregando, e como a gente já tem esse conhecimento, a gente sabe o que é o espírito, e a gente sabe o que é a depressão, a ansiedade. Discernir, né? Discernir. E o que falta na vida de muitos líderes olha aí, é o discernimento. Verdade, né? verdade. Então, até a pessoa assim, que vai me ver vai pastor, até... Desculpa cortar o senhor. É porque tem gente que quer espiritualizar o que não tem espiritualidade, e o que não tem, ele inverte ali os fatores, inverte os papéis, né? Isso. E eu estava pregando em uma irmã que se achava super crente, no meio da ministração, vendo aquela moça tendo um surto de uma crise de pânico, achou que era o demônio, tá lá expulsa, atrapalha a mensagem. Eu tive que parar a mensagem e falar, traga ela para mim, por favor. Ela não está endemoniada, ela está tendo um surto psicológico de uma síndrome que ela está carregando. Aí ela veio gritando, chorando e me mostrou o braço no meio da igreja. Ela estava toda mutilada. Uma jovem de 15 para 16 anos. E eu perguntei a ela, no meio do culto, né? Perguntei e falei, o que ocasionou isso, minha filha? Você tão nova? Ela pegou e falou assim, vendo o meu pai bebendo e também batendo na minha mãe. Olha. Eu falei assim, eu passei por isso. Depois da ministração, o pastor fala contigo. E hoje, para a glória de Deus, hoje ela está no meio dos adolescentes servindo ao Senhor. Glória a Deus. Por que eu falo isso? Né? Pessoa, não vou falar o nome da igreja por ética, por respeito, mas a pessoa depois que vai ver este vídeo vai ver o que eu estou falando. Então, assim, a igreja em si, ela precisa de profissionais. Isso. Deus deixou os profissionais. Bom isso aí, pastor. Nem tudo a gente vai espiritualizar. É isso.
Tem coisa que eu tô com dor de cabeça? Um remédio pode resolver. Se aquela dor de cabeça não passar, você pode orar, irmãos, a oração de Daniel de 21 dias. Você vai continuar aquela dor de cabeça, você tem que procurar o profissional. Quem que é? O médico. A mesma coisa é a depressão e a ansiedade. Deus deixou a área da psicologia, os psicólogos para resolver. E eu vou dar um conselho. Se o teu pastor não tem um preparo, o teu líder não tem um preparo para te ajudar nessa área que você está sofrendo, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, porque eu tenho certeza, psicanalista, tenho certeza que eles vão te ajudar. Ou se você tem vergonha, procure alguém que tem preparo para esta situação. Respondendo a pergunta do senhor, hoje tem gente que está morrendo até na fé porque está procurando pessoas erradas. Quando eu falo morrendo na fé, porque já está com uma crise intensiva de ansiedade, a depressão já entrou, porque eu já vou falar, depressão nunca foi diabólico e nunca será. Depressão está à luz da Bíblia, nós falamos aqui. E aonde o demônio vai atuar? Na vulnerabilidade, da fragilidade da mente, quando já não tem mais recurso e saída. É por isso que muita gente tira a sua vida, porque não tem pessoas de confiança. O que está faltando hoje são pessoas de confiança. E se você achar uma pessoa de confiança, abrace. Eu vou falar para você. Hoje, como pastor, eu já pastorei a igreja há 6 anos, né? Assim como o pastor Márcio também, que não está aqui, né? Falou também que já pastoreou. Vocês que estão dentro também, não sei se o senhor já pastoreou, já pastoreou também, né? Já vi também pastor Everton também na frente de um trabalho, liderando um trabalho. Então, quando a gente lidar com pessoas, nós estamos trabalhando com temperamentos diferentes. Isso. Cada vida é diferente de outras, né? Então, assim, hoje a situação está tão grave, mas tão grave, que hoje você vai falar para um pastor que você está com depressão, o pastor, no lugar de te ajudar, ele vai te matar. Por quê? Ele não tem preparo. Vai orar, meu filho. Pô, alguma coisa da tua vida está errada. Procura a brecha. Pessoas me procuram para falar isso. Tanto é que tem pastores hoje que está com esses colapsos de ansiedade, porque pega problema de todo mundo, mas não tem ninguém que pode compartilhar. A mente fica sobrecarregada. Você está entendendo? Verdade. Hoje, o sistema religioso está matando muita gente. Então, a igreja precisa estar preparada para trabalhar com a depressão. Jovens, hoje se mutilando. Hoje a internet está tão avançada, a tecnologia. Eu tenho 3 crianças, pastor Daniel. Sim. Pastor Everton conhece. Eu tenho que ficar monitorando as minhas crianças no que vai assistir. Exatamente. Para você ter ideia, que eu estava na sala esses dias e minha menina de 7 anos estava assistindo um desenho na Netflix. Não me lembro o desenho, né? Mas o personagem estava dizendo, quando eu não tiver saída, tire a sua vida. Eu na sala, eu consegui ouvir aquilo. Corri para ver aquilo. Meu Deus. Quando eu fui ver aquele desenho na hora, eu desliguei. Mensagens subliminares. Né? Isso daí. Eu corri, desliguei e falei, vamos orar. Nós vamos quebrar essa palavra que foi lançada e essa palavra não vai lançar na sua cabeça. Maravilha. Nós oramos. Glória a Deus. Então, hoje, pai e mãe, eu vou dar esse conselho como pai. Monitore seus filhos, o que eles estão assistindo, porque não é porque você é pastor, que você é crente, que você não tem que monitorar seus filhos. Seus filhos estão debaixo da sua responsabilidade e você vai ter que dar conta dos seus filhos. E hoje o mundo está entretendo os jovens de uma tal forma que os jovens estão tirando a sua própria vida. E tem pai que não sabe por onde ir e nem para onde ir. Verdade. Então a igreja tem que preparar hoje. Eu fui num culto ontem, não falo o nome também, que eu gostei do pastor. Um cara centrado que já está se preocupando no presente e com o futuro da igreja sobre depressão, sobre o cuidado dos filhos e o cuidado do casamento. Então, hoje a depressão, para você ter uma ideia, tem destruído casamentos, irmãos. Verdade. Né? Eu vou entrar aqui num assunto que faz parte disso, né? Muitos evangélicos, eu não vou falar pessoas fora da igreja, eu vou falar na nossa área,
que hoje estão entrando na área da depressão, pastor Daniel e pastor Everton, por causa de um demônio, de um tal de um tigrinho. De um jogo que lançaram aí. Eu conheci números. Né? E muita gente está nos procurando. Pastores. Por quê? Pessoas se afundando em dívida, no tal de jogo de azar, perdendo famílias, seu casamento e entrando em depressão. Perdendo o recurso da família. E alguns deles tirando a sua vida. Para você ter ideia, o poder que hoje a tecnologia está tendo. Então, assim, o demônio hoje... A influência, né? Está investindo. Então, a gente, como igreja, líderes, nós temos que estar preparados para isso. Depressão não é uma brincadeira. Tem gente que dá risada, irmãos, quando alguém está com depressão. Eu fui falar com o pastor esses dias. Você sabe o que o pastor falou para mim, irmão? Isso é falta de orar. Eu falei, não, irmão. Nem tudo é oração, não, irmãos. Nem tudo é oração. Pastor... A oração... Perdão. Pode falar. Eu acho até interessante que nós estamos vivendo um ritmo hoje que as igrejas, a grande maioria dos pastores mais jovens, mentalidade mais jovens, tem procurado trazer esse recurso profissional para dentro da igreja. E isso é interessante. Eu também, como pregador, o pastor Daniel, o senhor como pregador, com certeza já foi em alguma igreja que aquela igreja tem um profissional dessa área. E eu tenho amigos pastores que também estão fazendo curso nessa área de psicologia, de psicanálise. Eu tenho amigos pastores de inúmeras denominações que estão fazendo curso nessa área de psicanálise para tratar pessoas. A minha esposa tá querendo seguir a carreira nessa área também, tá querendo estudar justamente para tratar pessoas lá na frente. A gente vê que isso é um tabu que, graças ao bom Deus, está sendo quebrado. Mas eu já fui em igrejas de crianças. Tu falou aí da moça de 15 anos. Eu já fui em igreja de crianças que está tendo crise também, síndromes dentro de casa, vendo demônios. É isso aí. Sendo perturbada. A criança vai dormir, não consegue dormir, tem medo dentro de casa, medo de escuro, medo de ficar sozinha, ouve vozes. E o pastor Felipe foi muito feliz aqui em dar conselhos para você, pai que está nos assistindo, você, avó, porque às vezes a criança não fica com o pai, mas fica com os avós. Pelo amor de Deus, observa o que o teu neto, que seu filho está vendo, o que ele está mexendo no celular, de quando em quando passa lá de escondido, atrás dele, pega o celular sem ele perceber, chega dentro do quarto sem bater na porta, abre a porta, para você ver ali, saber o que está acontecendo, para que não seja tarde a hora que você querer reagir, a hora que você querer acordar. E outra, eu conheço, e essa palavra agora vai para você que é pastor, você que canta, você que é envolvido no reino, que muitas vezes eu falo por experiências que eu já vivi. Eu conheço inúmeros pastores que canta, roda, relampeia, sapateia, resolve o problema de todo mundo, da igreja, da comunidade, da vizinhança, mas dentro de casa ele tem um filho que não quer saber de Deus, que não quer saber da igreja. Ele trata o problema de todo mundo, mas tem um problema dentro da casa dele. Ele é exemplo fora, né? Mas dentro. Eu conheço filhos de pastor que não quer nada com o ministério. Eu conheço casais que o filho não quer casar. E traumas, são traumas. O pastor iniciou falando sobre traumas ali, né? Respaldado na Bíblia, em Jabes. E eu conheço crianças, adolescentes, pessoas que hoje desenvolveram várias síndromes, vários traumas que eles viram dentro da sua casa. Isso aí. Né? Com o pai alcoólatra, o pai que batia na mãe, o pai que não gostava de trabalhar, a mãe que não honrava o pai, que não respeitava, ou que liberava uma palavra, e aquilo ali a pessoa foi crescendo, corroendo com aquilo ali, e ele simplesmente chega ao momento de pensar que aquilo ali é normal. Quantas pessoas, pastor Daniel, eu já ouvi sentar e a pessoa falar assim, eu tô sentindo uma tristeza, não sei o que é isso, não sei por que eu tô triste assim, e é a depressão batendo na porta, é a ansiedade. Outra coisa que o pastor Felipe falou,
Quero voltar a palavra para ele também, pastor Daniel. Nós estamos desenvolvendo aqui um bate-papo muito interessante. Talvez você chegou agora, nós estamos falando sobre depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tudo à luz da Bíblia. E eu quero que você se inscreva aí no nosso canal, ativa aí o sininho. E todas as terças-feiras nós temos aqui um papo de Bíblia enriquecedor. Mas vamos lá, pastor Daniel, pastor Felipe, a rede social. Olha, pastor Daniel, a rede social uma grande incentivadora de muitos gatilhos. Isso aí. Não é, pastor? Isso aí. Muitos gatilhos. Pessoas que se cobram vendo o resultado da outra, e às vezes aquele resultado que a pessoa está vendo ali é o resultado fantasma. É comprado, um carro alugado, uma casa alugada, e eu não digo alugado porque alguém mora de aluguel, porque paga um carro, alugou um carro no alocado. Não é isso. São pessoas que alugam um carro, uma casa, um bem, só para fazer aquela postagem, aquela publicação, para engajar, para impressionar o público. E aí você, mero ouvinte que estudou, que trabalhou, que trabalha dia e noite, você se cobra, poxa, por que fulano tem e eu não tenho? Você quer viver aquela vida ali, aquela vida perfeita, mas a vida perfeita não existe. Nunca vai existir. Não existe, pastor Daniel. Pegando esse gancho do que você tem dito, nós temos, é óbvio, né, muito claro nas redes sociais, nas plataformas digitais, a qual nós conhecemos, ninguém vai postar uma foto isolada dentro do quarto, né, num estado como esse. Muito pelo contrário, em um resort, em um bom restaurante, comendo uma boa comida, numa boa companhia. Sempre coisas que são relevantes para o público, para as pessoas que querem aquilo, que desejam aquilo. E na rede social, todo casal é perfeito, né? Isso. E o pastor Everton foi muito aqui pontual em dizer sobre isso. Por quê? Porque um dos pontos também, pastor, o senhor me corrige, que também pode ativar o gatilho da depressão, né, esses bloqueios, também a comparação. Por quê? Porque a comparação, ela é antagônica à identidade. Uma vez que eu me comparo, eu estou destruindo ou desconstruindo a identidade que eu tenho. Porque eu quero agora parecer ou alcançar aquilo que o outro alcançou, ser como o outro é. Isso pode gerar em mim essas frustrações, que, como o senhor bem disse, são colecionadas, e em mim gerar esse trauma, né? Essa frustração, essas feridas, e me deixar sempre com um complexo de inferioridade, deixar para baixo. Isso vai desencadeando, porque, pelo que nós ouvimos, é uma construção, né, pastor, de traumas. E o senhor também falou de algo importante aqui, e eu quero dar ênfase sobre a família, né? Hoje nós estamos vivendo um contexto de família disfuncional. E isso foi o que o senhor trouxe aqui no texto, né, de Jabes, uma família disfuncional, porque a mãe dele deu um nome para ele, né? O filho da dor, o filho da sequidão. Então, ele já cresceu com esse trauma, com essa palavra, né, digamos, de maldição sobre a vida dele, e foi através da ajuda, do auxílio, né, que ele conseguiu um auxílio de Deus, que ele conseguiu reverter a situação. E falando sobre família, nesse contexto de família disfuncional, é o que nós percebemos que está gerando muito esses gatilhos que levam a homens, mulheres, crianças, jovens, principalmente como o senhor mesmo citou no seu testemunho, com 12 anos, vendo a família disfuncional e gerando aqueles traumas. O senhor tem mais a falar sobre isso, sobre esse contexto? Porque se nós tratássemos de uma forma mais... dar uma ênfase mais nesse assunto da família, só acho que nós evitaríamos mais esses problemas, esses traumas que estão acontecendo, a fim de desencadear aí a depressão, a ansiedade, tantas outras coisas? Sim, muito, muito bom esse ponto. Tanto é que a família é a base de tudo, né? Sim. Eu vim, como eu falei, de uma família desestruturada. Então, com a tragédia dos meus pais, que foram uma tragédia, né? Nenhum filho vai ficar contente que um pai e uma mãe se separem. Verdade. Então eu não vim de um lar evangélico, eu vim de um lar conturbado, amaldiçoado, né? Então, todos aqueles traumas machucaram
me feriram, mas eu aprendi quando eu tive a minha família que eu não poderia ser a família dos meus pais. Uau. Entende? Perfeito. Então, nós temos o poder de mudar isso. Isso. Não é porque deu errado para alguém da nossa família que a nossa história também é obrigada a dar errado. Isso. Entrando aqui no contexto de Jabes. Jabes nasceu de um parto conturbado. Isso. A mãe está dizendo, irmão, esse menino me trouxe só dor. Esse menino aqui vai crescer e nunca vai ser ninguém na vida. Aí Deus falou assim, calma aí, filho. Você pode ser um menino da dor, mas o final é eu que estou mudando o roteiro. Uau. Você vai ser o mais ilustre no meio dos seus irmãos. Uau. A palavra ilustre, o que significa? Aquele que distingue o brilho. Então, Deus, ele sempre tem um roteiro final na hora certa. Então, quando eu tive a minha família, eu vim carregando os traumas. Mas eu falei, esses traumas vai parar aqui. Glória Daqui a por Deus. diante não segue eu não. Maravilha. Então, hoje eu tenho uma família estruturada. Eu posso glorificar Deus e dizer que eu tenho uma família abençoada, uma mulher sábia Aleluia. e uns filhos saudáveis e felizes. Eu não fui feliz com os meus pais, mas tudo que eu não fui feliz, meus filhos são felizes hoje. Pastor, Glória eu quero a Deus. aproveitar esse gancho e dizer para você que está nos assistindo que talvez aconteceu dessa forma, uma família desestruturada, uma família disfuncional. Talvez aconteceu com você, mas não vai se repetir Em através de nome você. de Jesus. Nós declaramos Em essa nome de palavra Jesus. sobre a sua vida, sobre a sua casa, que com você, a partir de você, vai ser diferente. Não é, pastor Everton? Isso, nós estamos chegando ao final desse episódio falando sobre cura da alma, né? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Gente, que papo enriquecedor. Que bate-papo aqui, falando à luz da Bíblia sobre temas tão importantes e que bate a porta de toda a família. Se você tem uma família, se você faz parte de uma família, algum momento isso já bateu na porta, na sua porta, na porta da sua família. Você conhece alguém que está envolvido nesse contexto. Pastor Felipe tem um livro. Depois eu quero que você entra lá na rede social dele, Pastor Felipe Santos, não é isso? Obrigado, Qual o tema é isso do aí. livro do senhor, pastor? Espírito versus depressão. Olha aí. Está na minha bio, já está lá até de graça. Pastor, não estou conseguindo baixar. Me chama no direct que eu mando lá de graça lá para vocês, tá bom? Um livro de muito testemunho, né? Eu coloco ali também alguns pastores. Tá no seu Instagram, pastor? Tá no meu Instagram. Qual é o seu arroba? Meu Instagram é @pr.felipe com 2p, chique, tá? Felipe com 2p, Felipe Santos, tá? Isso. Você vai achar lá. Maravilha. Então nós vamos ensinar você agora uma das formas também, né? Nós já falamos aqui que uma das formas de se vencer a depressão, nós falamos muito sobre isso aqui, vencer a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, além de procurar um especialista, um psicólogo, um profissional dessa área de psicanálise, alguém que vai te tratar uma outra forma muito poderosa e infalível também é a oração. Então eu quero que você agora chame aí seu amigo, sua família. Eu quero que você, além de se inscrever no canal, ativar a notificação, eu quero que você chame aí sua família. Nós vamos orar agora. Pastor Everton Araújo vai orar, pastor Daniel vai orar, pastor Felipe vai orar. Cada um vai orar aqui por alguma área, porque talvez você está nos assistindo e você está enfrentando isso. E é muito importante você saber que existe uma saída. Isso tem solução. Jesus é a solução. Não interessa quanto tempo, qual o nível de profundidade que você está nessa situação, nessa síndrome, nessa ansiedade, nessa depressão. Não interessa o que te causou, qual foi o gatilho. Se foi o gatilho financeiro, se foi o gatilho de uma palavra que falaram com você, se foi um trauma familiar, extraconjugal, não interessa. Nós estamos aqui nesse momento, nós queremos te ajudar. E a forma que nós temos para te ajudar, além desse bate-papo aqui, é orando. Eu vou orar por uma área,
Eu vou orar pela área familiar também, né? Pastor Daniel também vai orar pela área familiar, mas destinado à área que ele escolher. O pastor Felipe vai finalizar e depois nós vamos nos despedir aqui, tá bom? Fecha os teus olhos agora. Se você quiser pegar aí um copo com água, como a gente sempre faz, colocar aí próximo à sua televisão, ou se você quiser, talvez pegar uma peça de roupa. Talvez essa é a sua fé. Talvez a pessoa que você queria que estivesse assistindo, talvez ele não vai assistir agora. Ou talvez ele não tem tempo, ele não vai querer te dar ouvido. Mas use a sua fé, pegue uma peça de roupa, pega nem que seja um chinelo dele aí, e nós vamos orar agora. E Deus vai alcançar essa pessoa, vai quebrar esses grilhões, vai quebrar essas correntes, essas cadeias, e você vai dar testemunho que a sua casa foi liberta. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai. Ah, Deus, nós estamos felizes por receber teu filho e ter esse conteúdo enriquecedor para as nossas vidas. Quantas famílias estão sendo alcançadas agora por essa palavra sendo aplicada nas nossas vidas. Não só a palavra, mas também com testemunho. Pai, que testemunho edificante que o teu filho trouxe para as nossas vidas aqui e nos dando uma lição de vida, dizendo que é possível. Nós oramos agora por essa pessoa que está nos assistindo, que está nos acompanhando, essa pessoa que está enviando agora esse vídeo, esse podcast para alguém que está sofrendo uma síndrome do pânico, que não sabe como lidar com essa situação, uma depressão no casamento, uma depressão no filho, e essa pessoa não sabe como lidar, e ele vai usar esse vídeo agora para mandar de forma a evangelizar, a ajudar essa pessoa. Pai, entra agora nessa situação. E nós não estamos aqui pedindo, nós estamos aqui ordenando no poder que há no nome de Jesus, que toda síndrome do pânico, que todo complexo de inferioridade, todo trauma, toda ferida, toda doença psicossomática caia por terra agora em nome de Jesus. Nós oramos porque acreditamos, nós cremos, por isso falamos, nós cremos que existe saída, existe solução. Essa pessoa não vai morrer nesses grilhões, essa pessoa vai ser liberta e o teu nome vai ser glorificado em nome de Jesus, ó Pai. Pai, nós concordamos com essa oração e queremos pedir ao Senhor, ó Deus, a tua visitação agora onde essa pessoa se encontra. Em nome de Jesus. Não importa se na rua, se em casa, se dentro do quarto, aonde ela estiver agora, que a sua presença e que teu Espírito os abrace agora. E manifesta o teu poder, manifesta a sua graça, Pai. Uma vez que ela se encontra nesse estado, uma vez que ela precisa, ó Deus querido, de se levantar, como o anjo do Senhor disse para Elias, come e bebe, porque longa é a sua caminhada. Assim, Pai, nós declaramos e profetizamos que esse não é o fim desta pessoa. Esse não é o ponto final, ó Deus. Esse não é o momento em que ela pode até se encontrar e não ter perspectiva de futuro, se encontrar sem saída, mas este não é o fim. O Senhor se levanta, Pai, para auxiliar, para fortalecer. O Senhor se levanta, Pai querido, para revigorar a força desta pessoa, Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de suicídio, toda palavra negativa, todas as vozes que soam na mente desta pessoa, a fim, ó Deus querido, de perturbá-la, a fim de tirar a paz, a fim, ó Deus querido, de cessar com a vida desta pessoa. Nós pedimos a tua intervenção, Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Oramos ao Senhor, crendo antecipadamente, ó Deus, nós confiamos em teu nome, no nome poderoso de Jesus, porque uns fazem menção de carros e cavalos, mas nós faremos menção do teu nome. É na força do Senhor, é no poder do Senhor, ó Deus, que essa pessoa vai se levantar, que essa pessoa vai vencer, que essa pessoa vai retornar à vida, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos. Amém, Jesus. Amém. Senhor, dando continuidade à oração dos teus filhos, Pai, neste grande papo que enriqueceu, Pai, muitas vidas, eu tenho certeza que muitos testemunhos, Senhor, vai acontecer. Eu te peço que o Senhor venha blindar este casamento,
blindar a mente, Senhor, desta humanidade. Senhor, porque eu sei, meu Deus e meu Pai, que o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, e nenhuma praga vai chegar na nossa tenda. Blinda, Senhor, nossas famílias, filhos, casamentos, ministério, Em nome de e que toda vulnerabilidade que foi aberta venha a ser fechada agora, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós cremos no poder da oração. E eu creio, Senhor, que esta depressão na vida deste homem e desta mulher já caiu por terra. Essa ansiedade, essa crise, essa síndrome, até mesmo, ó Pai, complexos de abusos, ó Pai, desde a sua adolescência. Pai, que tem maltratado o psique da mente deste homem e desta mulher. Coloca por terra agora, porque eu creio, Senhor, no Deus, ó Pai, que pode todas as coisas. E eu quero lhe pedir, Senhor, mais uma vez, se eu tenho credibilidade com o Senhor, aonde esse vídeo chegar, aonde a minha voz chegar, eu tenho certeza que haverá testemunho, porque esta família não será destruída. A depressão não vai vencer, porque teu Espírito, Senhor, ainda domina o território da nossa história. Nós cremos e tomamos posse em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, glória a Deus. Nós estamos finalizando esse episódio certo de que muitos testemunhos acontecerão. Pastor Felipe, gratidão. Foi um prazer receber o senhor aqui. Já deixamos o convite para a próxima. Amém. Tá bom? Nós vamos falar aí sobre outros temas também, que eu sei que o senhor tem muito conteúdo aí para compartilhar com a gente. Pastor Daniel, que alegria poder estar aqui com o senhor, tá? Deus abençoe sua vida. Despede aí também do povo, Pastor Daniel. Pastor Felipe, grande prazer, uma honra. Fomos muito enriquecidos aqui por esse assunto tão relevante e importante para os nossos dias. E também agradecer a você que está nos assistindo, nos acompanhando, que Deus possa visitar a sua casa, a sua família, como nós oramos aqui, e que você possa testemunhar. No nome de Jesus é o que desejamos. Amém. Isso. Eu quero agradecer vocês pelo carinho, pela confiabilidade. E eu tenho certeza que esse podcast vai virar uma expansão muito grande. Amém. Amém. Muitas vidas serão alcançadas, porque cada oportunidade dada são vitórias que Deus também tem nos dado. E eu tenho certeza que esse podcast está abrindo espaço para muita gente conhecer de verdade, à luz da Bíblia, a história real de cada um, né? Isso. A vida, a sobrevivência. Quero agradecer a vocês, agradecer a todos os internautas, agradecer pastor Márcio também, que não pôde estar conosco, a todos dessa equipe maravilhosa aí do podcast Papo de Bíblia. Maravilha. Que vocês venham a prosperar. Obrigado. Amém. Gente, ó, se inscreve lá no nosso canal, ativa as notificações e fique antenado. Todas as terças-feiras, às 19 horas, tem vídeo novo, tá bom? Segue lá Pastor Felipe nas redes sociais dele, segue lá Pastor Daniel, Isso. me segue lá nas É redes isso aí. sociais para você ficar aí antenado. Segue, é muito importante você seguir aí a nossa rede social, Papo de Bíblia, tá bom? Você vai conhecer muitas histórias aqui impactantes. Segue a rede social também do Pastor Márcio e vamos estar conectados aí, porque quanto mais conectado nós estivermos, mais vamos propagar o reino. Amém? Até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.